Jamais pergunte para uma mulher a sua idade, para um homem o quanto ele ganha e para a artilharia ucraniana como eles obtêm os dados de seus alvos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há poucos dias atrás, dia 24 de dezembro de 2022, véspera do Natal, completaram-se 10 meses da invasão total russa ao território ucraniano, iniciada no dia 24 de fevereiro do ano passado. Podemos tomar diversas lições nesse que é o maior conflito convencional na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O dia 24 de fevereiro de 2022 somente consolidou a invasão de fato e a trouxe para o grande público, uma vez que o conflito na região já acontece desde março de 2014. Naquele ano, os russos ilegalmente anexaram a Crimeia e iniciaram os combates em Donbás, região de Donetsk e Luhansk, no mês de abril. Apesar da preocupação manifesta por Putin ser exatamente o contrário disso, essas agressões injustificadas somente fizeram com que a Ucrânia acelerasse o seu interesse em ingressar no bloco da União Europeia e especialmente na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Tendo contato com pessoas que operavam na região do lado ucraniano desde 2014, foi possível notar que os combates sempre foram muito duros, especialmente para o lado ucraniano. Naquele período, ainda não estavam com uma doutrina de combate refinada e a guerra era basicamente um combate de guerrilha. No entanto, com o tempo, isso foi mudando. As forças ucranianas foram se aperfeiçoando, adquirindo equipamento e treinamento mais moderno, culminando na nova estratégia de segurança nacional da Ucrânia, que foi implementada em setembro de 2020, já sob o comando de Volodymyr Zelensky, que incluía o desenvolvimento de uma parceria distinta com a OTAN. Já em julho de 2021, foi estabelecida a estratégia de desocupação e reintegração da região da Crimeia e da cidade de Sevastopol. Mas a grande escalada do conflito ocorreria a partir de outubro de 2021, com a grande movimentação de tropas russas, equipamento e pessoal na fronteira com a Ucrânia. Nesse período, os russos fizeram exigências aos Estados Unidos e à OTAN para que prometessem que a Ucrânia não entraria para a OTAN e, caso contrário, iriam dar uma resposta militar. Ora, os russos já haviam desrespeitado tratados anteriormente firmados. Para quem não se lembra, após a implosão da União Soviética, a Ucrânia herdou um arsenal de quase 3.000 ogivas nucleares. Os ucranianos foram praticamente coagidos a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1994 e devolver todas as suas armas nucleares para a Rússia. Em troca disso, a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido se comprometeram a respeitar a independência, soberania e as fronteiras existentes da Ucrânia e abster-se da ameaça ou do uso da força contra o território ucraniano, ou seja, foi um tipo confia no pai. Esse acordo ficou conhecido como Memorando de Budapeste e foi, lógico, solenemente ignorado pela Rússia a partir de 2014. A decisão foi extremamente controversa na época do memorando. Se, por um lado, os ucranianos realmente teriam dificuldades em manter um arsenal tão grande, armas nucleares precisam de manutenção frequente, ela não é barata e não é fácil. Por outro lado, perderam a melhor arma de dissuasão que poderiam ter. Compartilho com a opinião de Volodymyr Tolubko, que em 1992 afirmou durante uma sessão legislativa que a ideia de uma Ucrânia totalmente desnuclearizada em troca de uma promessa de segurança é romântica e prematura. O tamanho da estupidez do Memorando de Budapeste foi tanto que não levou nem 20 anos para que a Rússia novamente invadisse a Ucrânia, tomada da Crimeia em 2014, e rompesse novamente o acordo em 2018, com o ataque russo a 3 navios ucranianos no Estreito de Kerch, e finalmente rasgando pela terceira vez o documento, invadindo a Ucrânia em fevereiro de 2022. O que diferiu a invasão de 2022 das demais foi, obviamente, a escala. Dessa vez, os russos mobilizaram enormes quantidades do seu contingente profissional para a realização do ataque, incluindo os famosos Spetsnaz, os VDV, fuzileiros e algumas das mais modernas aeronaves como os Ka-52, além do emprego de armas muito modernas como os mísseis hipersônicos. O Kremlin contava com um avanço rápido e uma tomada ligeira com a derrubada do governo ucraniano em 3 a 7 dias.
Mas por que razão isso deu errado? Não é surpresa para ninguém que o que era para ser uma blitzkrieg se tornou uma guerra de longa duração com locais lembrando os lamaçais de Passchendaele. Os russos acharam que seria uma vitória rápida, como de fato ocorreu em outras invasões promovidas por eles, como as da Chechênia e da Geórgia. Acontece que dessa vez os ucranianos fizeram, ao menos em parte, a lição de casa e conseguiram resistir ao ímpeto inicial dos russos, dando tempo para a mobilização de forças e a chegada de reforços, tanto de pessoal quanto de suprimentos. Os russos abriram 4 grandes frentes de combate, ao norte através de Belarus, visando Kiev, ao nordeste através da Rússia, visando Kharkiv, e ao leste a partir de Donetsk e Luhansk, e ao sul através da Crimeia. Quem, assim como eu, acompanhou os primeiros dias de combate, especialmente as primeiras horas, viu que o avanço russo foi assustador. No entanto, eles falharam em alguns pontos críticos. A não tomada do aeroporto de Hostomel e o fracasso na garantia da superioridade aérea foram 2 das principais falhas que levaram os russos a darem com os burros na água. Embora os paraquedistas tenham conseguido tomar o aeroporto de Hostomel, eles não conseguiram assegurar essa zona para o pouso de aeronaves com reforços, o que deixou-os isolados e rapidamente sem suprimentos. Hostomel, para quem não lembra, é uma base aérea grande onde havia aqueles aviões Antonov, que são enormes, que fica muito próximo de Kiev, e ali seria usado como uma base para os russos atacarem diretamente Kiev. Mas eles não conseguiram manter a dominação de Hostomel pelo fato que, embora eles tenham destruído as baterias antiaéreas e de médio e longo alcance que estavam na região, havia ainda dezenas de Mempads prontos para disparar contra aeronaves que tentassem pousar. A partir daí, somado com o avanço rápido das tropas mecanizadas, houve um esticamento das linhas logísticas, de forma que quem estava no fronte não conseguia receber suprimentos, como peças, munição, combustível. Aliás, esse erro foi muito semelhante ao que levou ao fracasso da Operação Barbarossa, empreendida pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. As tropas ucranianas tinham um moral elevado, recebendo equipamento e treinamento moderno. Minaram regiões que dificultaram o avanço dos blindados russos. As tropas russas, indo no sentido contrário, com mau desempenho dos equipamentos, baixa moral, usando equipamentos e táticas ultrapassadas, perceberam logo que seus destinos já estavam selados. Aqui se encaixa a visão libertária sobre a guerra. Enquanto os russos contaram com um sistema de inteligência tradicional, os ucranianos deram um novo significado à inteligência de combate, descentralizando a forma com que captavam dados, usando meios modernos como fotos que os soldados russos postavam em redes sociais, utilizando drones comerciais e militares para adquirir alvos, e especialmente coordenando a sua rede de artilharia de forma descentralizada. Esse sistema, em resumo, funciona com as tropas inserindo a posição do alvo e o sistema por conta própria direcionando as artilharias mais próximas para atingir aquele alvo. Isso mudou o paradigma da artilharia, tornando a capacidade de atingir alvos muito mais rápida e eficiente. Veja o vídeo Artilharia Descentralizada e Distribuída é parte crucial do sucesso ucraniano, quando descrevemos esse sistema de artilharia descentralizada em detalhes. A inteligência centralizada russa ainda foi incapaz de ter uma visão do todo e apurar os dados de quais equipamentos os ucranianos possuíam à sua disposição. Segundo alguns vazamentos em fóruns, eles sequer sabiam quantas baterias antiaéreas de fato os ucranianos tinham em campo, quanto mais a quantidade de armas portáteis como Iglas e Stingers. O combate descentralizado ucraniano também permitiu uma troca de ideias entre combatentes de diferentes nações, criando soluções muito engenhosas com meios muito básicos, como a conversão de drones comerciais para o lançamento de granadas usando grampos e copos plásticos. Ao conseguir resistir ao avanço inicial russo e firmar posições, os ucranianos tiveram tempo para retreinar reservistas, treinar novos combatentes para ingressar nas fileiras e se preparar para a guerra. Enquanto isso, as forças russas gastavam suas melhores tropas no começo e agora estão tendo que apelar para pessoal mal treinado, mal equipado, fora de forma e ainda usando táticas soviéticas como pelotões de fuzilamento para soldados que decidirem se render ou recuar. Não se sabe ainda o real saldo de mortos feridos de ambos os lados, mas é possível que os russos venham sofrendo pesadas baixas de pessoal e material, enquanto os ucranianos vêm recebendo reforços diariamente.
Ainda é obscura a forma como essa guerra terminará. Os russos já perderam essa guerra, mas o grau de dano que podem causar aos ucranianos ainda é grande. O custo dessa guerra ainda está longe de ser definido. A crise humanitária e a quantidade de crimes de guerra perpetrados pelos russos é assustadora. São coisas tão pesadas que poderiam até mesmo derrubar esse vídeo se fossem descritas em detalhes. Vão desde violência sexual, castração, bombardeios indiscriminados e por aí vai. Como libertário e principalmente como ser humano, não há como não tomar partido em prol dos ucranianos. Eles estão sendo vítimas de uma agressão injusta e, embora a responsabilidade primária do indivíduo seja consigo mesmo, em uma situação dessas se faz necessário o enfrentamento da agressão para que sejam assegurados seus direitos naturais mais básicos, à vida, à liberdade e à propriedade privada. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capitão Caverna, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!